Olá, sejam bem-vindos à retrospectiva do jornalismo da Record Cabo Verde. Boa noite, Cassandra. Boa noite, Eloísa, e boa noite também para si que nos acompanha do outro lado. Bem-vindo à retrospectiva 2023, um ano desafiante, não é, Eloísa? Pois, Cassandra, um ano difícil e de tristeza para alguns, mas de alegria e conquistas para outros. Vamos agora voltar no tempo e fazer uma retrospectiva relembrando os acontecimentos mais marcantes de 2023. E neste ano fizemos uma retrospectiva diferente na ótica dos telespectadores. Fomos às ruas saber o que mais marcou os cabo-verdianos num ano com fortes impactos em termos de crises económicas em que as condições financeiras das classes mais vulneráveis ficaram cada vez mais afetadas. O que mais decepcionante é a economia está cada vez mais pior, as coisas estão cada vez mais caras. Coisas está tudo mais complicado. O aumento de custo de vida dos cabo-verdianos em 2023 mexeu com a situação econômica dos consumidores que se viram obrigados a apertarem o cinto num contexto de situações econômicas desafiantes. A volta da inflação, a conta que não fecha e não bate, e o salário que não acompanha as necessidades dos trabalhadores. As pessoas de baixa renda, como eram de se esperar, foram as que mais sentiram o impacto, principalmente com o aumento dos preços de alguns produtos da primeira necessidade, uma subida sem trégua. Coisa tudo muito caro demais, gente não pode, às vezes vou comprar uma coisa para comer, como mim que é evacuado sem me ter dinheiro. Como comprar, não ficar praticamente sem tomar um sumo, um toperote, não ficar sem tomar um sumo, sem coisa que conhecem, coisa tudo difícil. Gosto de cima não sabe, a coisa está tudo caro. Sim, a coisa está complicada por dinheiro que tem. Bom, a coisa está puxada mesmo. É um caso sério, mas eu não fiz a coragem para não enfrentar a situação. E perante o ambiente de incertezas, mesmo querendo poupar, há quem teve dificuldades para gerir os poucos recursos financeiros disponíveis. Poupar dinheiro é para trabalho, se para trabalhar para poupar dinheiro, olhar bem depois de tempo para poupar dinheiro, gosto de dar para pouco. Gosto que a se ganha 500 escura quanto com, mas também que é bocada ganha. Como não gosto que tempo que está vindo depois. A queda dos preços em Cabo Verde também depende muito do que acontece lá fora. Em matéria dos produtos alimentares, o país importa cerca de 80% dos alimentos que consome. E mais, imagine quando o assunto está ligado com a importação dos combustíveis, um bem essencial que Cabo Verde depende sobretudo do mercado internacional para responder às necessidades do país. Por isso, o arquipélago depende da importação de combustíveis fósseis, também para a produção de cerca de 80% da eletricidade de que necessita e com fortes impactos junto dos consumidores. Afetaram bastante, porque nós, condutores, nós nunca temos apoio de nenhum governo. O nosso governo está tomando dinheiro. Então, quando sube o combustível, nós sentimos dificuldade enorme. Dificuldade enorme, para morrer, nós sentimos dificuldade. Porque preço de passageiro também. Normalmente, volta caleta praia não está poupa 3 mil escuros, gosto de pôr 3.500. Só está feita quase 30%. Claro, subida de combustível é claro que está feita, mas pronto, nunca tem nada a fazer, né? Esse sube não tem que estar a trabalhar, esse lixo também não tem que estar a trabalhar, pronto. A importação de combustíveis tem custado ao país anualmente bilhões de escudos, segundo dados do Banco Central. E por falar no Banco Central, em 2023, uma polêmica acerca do aumento salarial de alguns quadros do BCV gerou dissabores. Por exemplo, quem não se lembra das declarações da secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde Central Sindical, que considerou um escândalo nacional
os aumentos salariais na ordem dos 17% e 18,4% para governador e administradores do Banco de Cabo Verde. Também os partidos políticos, vários trabalhadores e classes sociais consideraram de exagerados os aumentos salariais feitos e que mereceram a aprovação do governo, órgão que justificou os aumentos salariais no Banco de Cabo Verde com correção de disfunções e desequilíbrios internos. Perante isso, as críticas não foram poupadas e atribuíram ainda forças aos que se sentiram no direito para reivindicar o aumento salarial para todos os trabalhadores de Cabo Verde. É o caso da classe docente cabo-verdiana que promoveu em 2023 manifestações e greves a nível nacional. A única coisa que se marca é que se houve revoltas e reclamações por parte de funcionários públicos, como professores e entre outros funcionários. Mostra claramente uma insatisfação perante o governo, perante o que se passa. A classe mostrou-se resistente e determinada a continuar a lutar pelos seus direitos, com a promessa de congelar as notas para o ano de 2024. Isto depois de vários encontros com resultados fracassados entre a classe, os sindicatos e o governo. E outros quadros privativos da administração pública oferem um salário extremamente superior ao salário do professor. Então o que nós solicitamos é exatamente equiparar o nosso salário ao salário do mínimo da administração pública dos quadros privativos, que é 107. Com cartazes em punho, centenas de professores saíram às ruas reivindicando várias questões pendentes, com destaque para a atualização da grelha salarial, prometendo não parar a luta até verem os seus direitos salvaguardados. Uma luta extensiva aos professores de Santo Antão a Brava, sendo que em cada ilha a concentração foi feita nas principais praças de cada concelho. Nos dias de paralisação, quem ficou afetado foram os alunos. E encarar a tua aula para mostrar que os professores estão ali luta para seus direitos e seus deveres. E com isso, nós também não ficamos prejudicados para mostrar. Eles estão na greve, nós não perdemos aula e não perdemos matéria. Pois é que ainda fazendo testes por causa daquela situação que está ali. Apesar de reconhecer os direitos à greve e manifestações, o governo, na voz da tutela pela pasta da referida área, disse na altura que não seria possível atender o pedido relacionado aos montantes exigidos pela classe. Passados dias, o Ministério da Educação iniciou a elaboração da proposta de revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente e o Ministério que tutela a área diz estar à espera da disponibilidade dos sindicatos para colher e analisar todas as propostas que os mesmos apresentarem com espírito de abertura e visando a construção de entendimentos mais amplos possíveis. E com relação às pendências dos professores, as partes voltaram a reunir, mas não chegaram a nenhum consenso sobre os pontos reivindicativos. Manifestações dos professores marcaram o ano de 2023 e os professores continuam ainda insatisfeitos com o Ministério da Educação. Pois, Cassandra, e do outro lado está o governo, através do primeiro-ministro, que garantiu que o executivo está empenhado em encontrar solução para a carreira e a remuneração dos docentes. Enquanto isso, conturbações no setor do transporte também marcaram o ano de 2023. Vários passageiros enfrentaram constrangimentos para conseguirem chegar na ilha de destino. Por via marítima ou por via aérea, pessoas tiveram que lidar com o cancelamento de viagens devido a dificuldades que o país enfrenta neste setor. Pega coisas que está servindo toda a população, deixa estraga, bota na lixeira, é uma coisa que marcam para toda a vida. E não está pensando em 2024 que deve acontecer algo daquela massa.
Notícia esta vinculada pela Record Cabo Verde no dia 14 de setembro, em que algumas comerciantes procuraram a nossa equipa para denunciar um caso em que cerca de 4 toneladas de produtos hortícolas transportados em um barco que saiu do porto da praia com destino à Ilha do Sal, retornou ao ponto de partida com a carga totalmente estragada. Para a situação de um coitado, mãe de 8 filhos, tamanho de Santa Catarina também, está na praia, para vir buscar pão para criar filho, para pôr na escola. Punha compra na carro, que nunca fica com nem 10 tom para come. A minha pode ficar perder 2 mil e tal conto através de um barco de dona Tututa de Entre Gília, para fazer alguém assim. Em reação à denúncia, a CV Interilhas, através de um comunicado, informou que a viatura na ligação Santiago-Sal não se encontrava devidamente documentada. Segundo a mesma fonte, a viatura se encontrava sem manifesto de carga aprovado, adiantando ser solicitado ao condutor que retirasse a viatura, porém que o mesmo não colaborou, tendo inclusive abandonado a viatura, impossibilitando a sua retirada do navio por meios próprios. Em reação ao comunicado, os condutores responsáveis pela viatura afirmaram que entraram legalmente, faltando somente o documento de pesagem. Na pesagem, quando não chega lá, não acha confusão de pesagem. Não falei, não. Eu falei, não, mas falar peso é 3.500. Eu falei, não, mas que ele está avisava ele em 24 horas antes. Mas que arriba da hora que estava em falar ele uma pesagem seja 3.500. Não sou na balança nas pesagens de 6.060. Não falei, não, mas que ele que para parte bom é verdura, mas que ele está avisava antes nunca está pôr a carro. Se está no sistema, que está viaja. Ele joga no sistema. E acha que chapa matrícula e forma corrente. Lamentando a perda, as comerciantes assistiram à destruição dos seus produtos hortícolas no aterro sanitário de Santiago. Uma notícia que teve várias repercussões nas redes sociais, com alguns internautas a repudiarem o ocorrido, lamentando que enquanto algumas pessoas estão a passar por necessidades, há casos como este de desperdício de toneladas de alimentos. Ele é abuso de poder, passa que abuso de poder, que foi coisa de que lá. Em primeiro lugar, se que tem condições com que parar no carga, para moer lá na caixa de noite, e tem trânsito de carro, alguém tchau, perigo de carro com o bandido tem, tchau hora, bandido está acostumado a apanhar coisa, está subindo a grande, está perto do que tu é de noite, que tem condições de lugar de carga. Mas que é uma situação onde o governo deve reparar, que é para minimizar a situação, então ou para espiar, o governo deve espiar que é para repor que rapidamente esses mantimentos então para indemnizar sobre aquela situação lá, que as coisas ali também acontecem na Cabo Verde já dura, que isto também acontecer. A questão da conectividade tem sido um calcanhar daqueles em Cabo Verde, sendo que alguns passageiros no seu todo não têm total confiança nos serviços de transportes marítimos e aéreos. No ano passado, houve vários atrasos e cancelamentos de voos interilhas e a nível internacional. Em um dos casos acontecido em finais do mês de setembro, um voo da Best Fly com destino à ilha de São Nicolau aterrou e voltou a levantar voo do aeroporto do Campo da Preguiça sem realizar a operação de embarque e desembarque dos passageiros, causando revolta nos passageiros. No mês de junho, cerca de 130 passageiros do voo da TACV proveniente de Lisboa, com destino a São Vicente, ficaram retidos no aeroporto internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, por quase 2 dias. No mês de dezembro, as ligações aéreas e marítimas ficaram condicionadas pela influência de uma bruma seca que afetou Cabo Verde por alguns dias. Esta bruma seca provocou a diminuição da visibilidade, tendo atingido valores inferiores a 1000 metros no país e, para além de afetar as atividades socioeconômicas, nomeadamente as operações aéreas e marítimas, afetou também a saúde pública devido a níveis elevados de partículas inaláveis. Olha, Heloísa, 2023 foi um ano histórico para os serviços consulares portugueses que registaram uma procura desenfreada de vistos na sequência do Acordo da Mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É verdade, em Cabo Verde milhares de vistos foram emitidos, com destaque para a categoria de vistos de trabalho. As limitadas vagas disponibilizadas pela Embaixada de Portugal, com o aumento da procura de vistos e o assambarcamento de vagas por terceiros, fizeram com que os requerentes enfrentassem dificuldades para fazer o agendamento de vistos.
Diante dos constrangimentos e com receio de ficarem em terra, centenas de pessoas manifestaram pelas ruas da capital, exigindo esclarecimentos e simplificação do processo. Alguém está tentando fazer agendamento que está conseguindo para modo esta bloqueia site também só para que as agências que você consiga e alguém para pagar para fazer agendamento. Uma outra questão polêmica em volta do agendamento foi a aplicação da taxa de serviço de 4.440 escudos por pedido, valor não reembolsável que muitos requerentes reclamaram, afirmando que tornou o processo ainda mais complexo, pois o sistema dava erro no momento do pagamento. Dia que o agendamento está aberto, é erro. E no pagamento será erro. Ora, se você entra, será erro. Se você sair para trás, você conseguir pagar aquele site mais. No pedir livro de reclamação, esse que criava nós foi preciso não chamar uma polícia para responsável por ir bem e polícia mesmo que entra que sai com o livro de reclamação para não fazer reclamação, mas que criava nós. Diante de tantas reclamações e protestos, o embaixador Paulo Lourenço anunciou na ocasião que a Embaixada de Portugal tem de encontrar soluções para impedir que terceiros tirem vantagem desta situação e criem uma indústria em torno dos vistos, já que chegavam a cobrar entre 20.000 a 90.000 escudos por um serviço que de antemão é gratuito. Na altura, a Procuradoria-Geral da República também pronunciou, dizendo que estava a analisar as denúncias de assambarcamento de vagas para agendamento de vistos para Portugal. E a emissão de vistos levou à saída de muitos cabo-verdianos para o exterior. Fez com que o país enfrentasse alguma escassez de mão de obra em setores considerados importantes. Pois o elevado custo de vida e o baixo poder de compra motivaram muitos profissionais a buscarem outras oportunidades no exterior, sobretudo em Portugal. A coisa que eles marcar é que eles não virarem, que você vê ali muita gente que você viaja para buscar outra oportunidade de vida. Que eles deixam eu preocupar também na tentar algum passo na vida, jamais vai perdendo, a esperar a sua resposta. Se por um lado houve reclamações e manifestações por causa das dificuldades no processo de agendamento do pedido de vistos para Portugal, por outro lado, milhares de pessoas conseguiram ultrapassar esses obstáculos e realizaram o sonho de viver fora de Cabo Verde em busca de melhores condições de vida. A saída de muitos cabo-verdianos para o exterior fez com que o país enfrentasse em 2023 alguma escassez de mão de obra em setores considerados importantes para o desenvolvimento socioeconômico do arquipélago. A imigração dos cabo-verdianos, sobretudo jovens trabalhadores, afetou negativamente as áreas de transporte, agricultura e construção civil. O elevado custo de vida e o baixo poder de compra motivaram muitos profissionais a buscarem outras oportunidades no exterior, sobretudo em Portugal. O chefe do governo reconheceu na altura que os jovens estão a buscar oportunidades em outros países e destacou, no entanto, que o compromisso do executivo passa pela promoção de oportunidades de emprego no país, incluindo a formação profissional, estágios e empreendedorismo, visando qualificar a mão de obra local e criar oportunidades laborais. Apesar da história de Cabo Verde estar ligada à dinâmica imigratória, com a saída de suas gentes para aventurarem-se mundo afora, há décadas que o arquipélago passou a ser um destino preferencial de pessoas de diversas nacionalidades, principalmente da comunidade dos Estados da África Ocidental. A paz social, a estabilidade política e o potencial de crescimento econômico são pontos favoráveis para a escolha deste pequeno país, que é grande pela morabeza das suas gentes e pela magia das suas belas praias e regiões montanhosas. Está bem, gosta sempre de ficar na Cabo Verde para viver mais suave, porque Cabo Verde tem paz, tranquilidade, está muito orientado, está muito organizado. Então, falar obrigado, Cabo Verde. O sentimento de integração continua muito elevado, acima dos 80%, embora ainda permaneça o sentimento de discriminação.
É o que revelou o primeiro inquérito à população estrangeira e imigrante em solo cabo-verdiano, adiantando que 3 em cada 10 imigrantes já se sentiram discriminados, que há, no entanto, um desejo destes em adquirir a nacionalidade cabo-verdiana. E por falar da documentação cabo-verdiana e evitar a ilegalidade que ainda afeta cerca de 20% dos imigrantes residentes, um caso reportado pelo jornalismo da Record Cabo Verde em 2023 foi o do jovem Jibril Camará, de 22 anos, nascido em Cabo Verde, filho de pais guineenses, que desde o início do ano passado enfrentou dificuldades na renovação do seu cartão nacional de identificação, apesar de ser detentor de um passaporte cabo-verdiano. Queria fazer esse apelo para a Ministra de Justiça, de favor, podia para mim, nesse caso, para dar outra para esse momento, nesse mau fase, para aceitar, porque ainda não tenho o objetivo a cumprir para frente e eu queria ser um cidadão normal como eu era antes. Reagindo ao assunto, o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas Residentes disse que este é apenas um exemplo de muitos casos enfrentados por filhos de estrangeiros residentes em Cabo Verde, acrescentando que essas situações devem ser resolvidas para garantir uma maior inclusão dos imigrantes no arquipélago. Jibril Camará entrou 2024 sem ver a sua situação resolvida e nem a tutela dos serviços dos registros notariado e identificação pronunciou sobre o porquê da recusa na renovação do CNI ao jovem que nasceu em Cabo Verde e possui passaporte nacional. Fazemos agora uma curta pausa, mas já voltamos com outros acontecimentos que marcaram o jornalismo da Record Cabo Verde em 2023. Até já!